Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 2, de 16 a 23. Os irmãos que acharam, acho que também está ali na transparência. Foi muito. Obrigado, tá bom. Está ali na transparência também. O irmão Claudemir vai estar passando. Mateus capítulo 2, de 16 a 23. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos, e recusa-se ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levanta-se, toma o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Vamos orar por irmão Jessé? Deus maravilhoso, obrigado, Senhor Deus, por estarmos mais uma vez na tua casa, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui nós viemos ajudados pelo Senhor, Pai, para ouvir mais uma porção da tua palavra, Senhor Deus. Possamos guardar, Pai, meditar na palavra que devemos aprender aqui nessa noite, Senhor Deus. Porque o servo não venha falar de mesmo, mas obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. Nos ajude, Pai, a entender e compreender a tua palavra nessa noite. Sim, No Jesus. nome de Jesus, eu peço a ti, amém. Amém. Meus irmãos, o tema desta noite: o massacre dos inocentes. Estamos na nossa meditação em Mateus capítulo 2, de 16 a 23. Quando os magos, não é? Quanto que eram os magos? Não era 3. Na Bíblia não fala quantos que eram. É, os cientistas da época, mas nós não temos a quantidade. Nós temos ali que eram quantos tipos de presentes? 3: ouro, incenso e mirra. Mas ali não fala que eram 3 magos. Alguns já deram até nome para esses magos, né? Belchior, Baltazar e o outro que eu não lembro. Mas a Bíblia não coloca nome e a Bíblia não fala a quantidade. Só sabemos que não era um. Mas então eles foram, eles adoraram Jesus na casa de Jesus, e eles foram embora. E tinham um trato, um combinado, que eles voltariam até o rei Herodes e falariam com Herodes onde estava o menino. Porque a primeiro momento, quando eles chegaram em Israel, eles procuraram o rei Herodes, porque era um acontecimento importante. Falou: então o rei deve saber o que está acontecendo, deve saber disso aí. E o rei não sabia, para a glória do Senhor, para o bem-estar da família de Jesus. Então eles ficaram de voltar para avisar Herodes. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita graça, avisou-os em sonho para que eles não fossem, para que eles não retornassem, para que eles não olhassem novamente o castelo, o caminho de Herodes. E eles fizeram isso. Com o passar do tempo, Herodes percebeu. E um texto fala, no versículo 16: Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso
e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém. Então, com essa informação que Herodes não teve, ele ficou furioso. Mas, meus irmãos, nós podemos entender que isso já estava no coração de Herodes. Isso já estava no coração de Herodes para matar as crianças, porque ele queria saber o endereço. Ele queria saber o endereço, que era matar ali Jesus. Mas já que eu não consigo matar só Jesus, eu mato todo mundo, todas as crianças que estão ali, e já elimino essa questão, porque o meu reinado, a minha dinastia não vai ficar sendo ameaçada. É interessante, meus irmãos, que lá quando Moisés, o grande salvador do Egito, ele foi salvo também de um grande massacre. Nós olhamos a palavra de Deus e vemos que Moisés, quando criança, havia um decreto para matar as crianças também. E a sua mãe e a sua família conseguiu esconder ele, fez toda uma estratégia de Deus para que Moisés sobrevivesse. Nós vemos que Mateus, ele tem essa preocupação de mostrar que Jesus veio, que esse Jesus a qual ele apresenta é o Jesus prometido desde o Velho Testamento para a salvação de todo o povo. E esse Jesus que eu falo nesta noite, que nasceu, que teve todas essas situações, que foi perseguido desde do ventre da sua mãe. Jesus foi perseguido desde o ventre da sua mãe, porque ela teve que se movimentar para fazer aquele recenseamento. Na época que não era muito bom isso para ela estava para dar à luz. Vemos que Jesus não teve um local totalmente apropriado para o nascimento. Então, quando Isaías falava, e ele é homem de dores, é homem que as pessoas escondem o rosto, que o sofrimento afaga o Salvador, é uma grande verdade. E por que Jesus sofreu? Por que Jesus veio aqui? Porque Jesus quer salvar a sua vida. Porque Jesus quis salvar a vida dos nossos antepassados. Porque Jesus quer salvar a vida das pessoas que ainda vão nascer. Jesus veio a esse mundo para trazer salvação. E os inimigos de Jesus, patrocinados por o maior inimigo de Jesus, que é o diabo, que é Satanás, sempre procurou situações para que Jesus não cumprisse a missão dele. Ele sempre buscou estratégias, ele sempre buscou ferramentas para que Jesus fosse atrapalhado. Mas para a glória do Senhor, maior era o plano de Deus, e glória a Deus por isso nós cultuamos ao Senhor, do que as intenções malignas de Satanás. O massacre das crianças, podemos colocar os primeiros mártires cristãos. E quando nós vemos uma situação como essa, nós podemos perguntar ao Senhor, nós perguntamos, oh Deus, mas por que isso aconteceu? Nós temos passado dias no Brasil, nosso país, hoje, dia 10 de fevereiro, nós temos começado este ano com dificuldades intensas, dificuldades enormes no nosso país. Nós tivemos no dia 25 de janeiro aquela coisa totalmente sem propósito, totalmente assustadora, totalmente assim que nos coloca numa situação até de sofrimento nacionalmente, que foi o rompimento daquela barragem em Brumadinho. Nós vimos depois aquelas imagens, daquelas pessoas andando, tocando a sua vida de uma maneira como sempre tocavam, e de repente um mar de lama, um dilúvio de lama, um solavanco de lama, pegam aquelas pessoas e eles perdem a vida e morrem, sem saber realmente por que morreram. Nós vimos também há poucos dias, grande tristeza, alguns jovens que têm o grande sonho de serem jogador de bola e foram para o Flamengo, é isso, José? Flamengo, e estavam lá na sua alegria. Talvez dali seria pessoas que nós veríamos nos grandes times, talvez veríamos pessoas na seleção brasileira, talvez veríamos jogadores que estariam nos grandes clubes da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, mas
grande parte deles perderam a vida. Quando nós vemos isso, nós falamos: será que é Deus? Será que Deus está olhando? Será que Deus, Ele não vê da sua morada situações como essa? Porque a mídia nos mostra, isso comove. Tá? Esses dias uma pessoa estava do meu lado mostrando um resgate de como foi resgatar uma criança, não sei, eu não quis ver o final do vídeo. Não é que as pessoas hoje têm um hábito de filmar a dor do outro, filmar a tristeza do outro, filmar o sofrimento alheio, há um prazer nisso, porque não há intenção de informar, em cima há um prazer mórbido nisso. Não é? E eu falei: pessoal, não quero ver, não, vem aqui, salvou, mas eu não quero ver. Eu acho tão particular aquele momento, porque eu assisti aquilo ali, não vai ajudar em nada a minha vida, e a vida daquela pessoa, e a vida daquelas pessoas que estavam ali. Eu acredito que ajuda muito mais eu orar por aquelas pessoas, eu interceder por aquelas pessoas, eu orar agradecendo a Deus por pessoas como a Igreja Batista de Brumadinho, que vocês viram lá, lavando a roupa dos bombeiros. Eu acredito que eu sou muito mais útil fazendo isso, e convoco você a fazer isso também. Nós não podemos ir lá, nós não podemos ir à distância, talvez nós não podemos porque nós não temos estrutura física, emocional, psicológica para isso, mas nós podemos orar. Coloca seu joelho no chão, em vez de ficar gastando tempo vendo vídeos de pessoas sofrendo, que eu acho um despropósito. Isso não há sentido na situação dessa. Gaste o tempo orando, intercedendo, e gaste o tempo pedindo a Deus para que situações como essa não aconteça, e poupe os ouvidos de Deus de murmurar contra Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus permite isso? Ou por que Deus permite isso? É porque o pecado entrou no mundo, é porque a ganância entrou no mundo, é porque os homens não têm mais Deus, porque as pessoas estão vivendo numa vida dissoluta, uma vida que só importa a ganância, não procuram fazer as coisas que devem fazer, e mais simplesmente porque nós somos finitos, porque nós somos perenes, porque nós somos como um sopro, porque nós somos como o orvalho da manhã, porque nós somos uma névoa, porque nós somos como aquela espuma que faz a vaga do mar, que faz as ondas do mar, que você olha e daqui a pouco já sumiu. Você é como um vapor, eu sou como um vapor que hoje existo e amanhã eu posso não existir. Essa é a realidade. E a gente não quer entender, e é difícil entender realmente, mas nós vemos que desde o início, inocentes pagam, inocentes sofrem, porque pessoas maldosas não temem ao Senhor. Se temessem ao Senhor, não seriam maldosas. Simplesmente porque Herodes, ele viu o seu projeto de poder sendo ameaçado, ele decidiu matar as crianças. Pastor, época difícil aquela. Sim, época difícil aquela. E eu digo, época difícil a nossa também. Porque muitos Herodes existem hoje. Porque cada vez, meu amigo e irmão, minha amiga e irmã, que um político desvia um dinheiro, seja lá do que for, a gente fala muito da saúde, mas, por exemplo, que desvia o dinheiro da educação, que desvia o dinheiro de uma merenda, que desvia o dinheiro de um pneu de um ônibus que buscava a criança, ele está fazendo a mesma coisa que Herodes. Talvez não assim tão seco, mas ele está matando as crianças aos poucos. E é o que nós temos visto hoje no nosso Brasil. É o que nós temos visto. Uma corja de políticos, realmente posso falar de corja, de políticos que não têm o menor escrúpulo, que para o seu projeto de poder
Não importa se uma ponte vai ter concreto de má qualidade, se os vergalhões ali são fracos, se precisava colocar 3, colocaram 2, não importa. Não importa se o dinheiro vem para comprar arroz de primeira qualidade, coloco de quinta qualidade, porque é para sobrar. Não importa se vai implantar uma prótese que ela é adulterada e ela não serve, o que importa é eu ter lucro. Não importa realmente, para muitos Herodes que existem ainda hoje, eles têm matado aos poucos. Nós vivemos em tempos assim. Nós vivemos em tempos em que as pessoas não têm se apercebido de viver a vida correta. As pessoas querem o lucro. O que Herodes queria? Queria o lucro, ele queria manter o poder, ele queria continuar rei. E não é o que as pessoas querem hoje. As pessoas querem isso. As pessoas, meu irmão, elas não estão olhando, as pessoas querem um projeto de poder. E você vê que eles não largam o poder. Não largam, irmãos. Não largam. Ah, pastor, você vê a briga. Nós vimos aí essa campanha presidencial com atentado. Com atentado mesmo. Nós nunca tivemos isso. Então, o tamanho da ganância que se impera hoje pelo poder. Quando nós vemos isso, irmãos, nós precisamos clamar. Nós precisamos orar. Nós precisamos interceder. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para viver nesse mundo. Nós precisamos pedir sabedoria. O massacre das crianças nos coloca algumas coisas. E é interessante, volta um pouquinho comigo. É interessante que nós vamos ver uma história que está colocada aqui, uma história de uma personagem que também sofreu. Pode colocar, Claudemir. Nós vamos ver aí uma árvore genealógica. Se você está olhando aí, você vai ver 2 nomes iniciais do primeiro círculo. Nós vamos ver Sara e Abrão, que depois se torna Abraão. E deles nasce o filho da promessa. Na verdade, nasceu também de Abraão Ismael. Mas nós vamos ver de Sara e Abraão nasceu Isaac. Abraão com Agar teve Ismael. Mas nós queremos saber de Isaac, que é o filho da promessa. Isaac casou-se com Rebeca, filha de Betuel. Rebeca, irmão de Labão, aquele que roubava o seu genro. De Isaac e Rebeca nasceram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú primogênito, Jacó que nasceu o segundo. Mas Esaú e Jacó tiveram um problema devido à ganância. Jacó enganou Esaú e comprou o direito de ser o primogênito, de ser abençoado pelo pai, por um prato de lentilha. Conseguiu comprar de Esaú. Jacó conseguiu, então Jacó, o nome dele significa ladrão. E de Jacó, que teve que fugir, ele vai casar-se com Raquel, porque ele amava. Raquel significa mulher bela, mulher bonita. Mas o seu pai, Labão, tinha outra filha, Lia, a qual o coração de Jacó, o coração de Israel, não batia tão forte. Na verdade, ele não nutria sentimentos por ela. E Labão faz ele casar com Lia, ou Leia, e ele casa com essas 2 mulheres. E o seu sogro, Labão, ele realmente é um Labão, ele vai enganando, porque Jacó era abençoado por Deus, e o pagamento dele era nas reses que nasciam, nas ovelhas que nasciam, nas cabritas que nasciam.
E várias vezes Labão mudava o pagamento de Jacó, que depois é mudado o nome para Israel, para que ele não ficasse realmente sendo abençoado. Mas Deus, toda vez que Labão mexia no pagamento, Deus abençoava a vida de Jacó, a vida de Israel, porque Jacó, ele era temente ao Senhor. Então aqui nós atiramos uma grande lição: seja temente ao Senhor, não importa o que os outros vão fazer com você, importa é o que Deus vai fazer com você. Da mesma maneira que existe ainda hoje Labões que mudam o nosso pagamento, que mudam para surrupiar as nossas propriedades, existe um Deus que, se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai reverter toda a situação para abençoar a sua vida e para que o nome dEle seja Deus e para que você o adore. Mas nós vemos que Raquel e Lia, e ainda depois teve Zilpa e Bila, que são servas dessas duas. Lia teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, e aí parou esses 4 filhos. Depois nasceu de Bila, Dan. Depois nasceu Naftali, de Bila. Depois nasceu de Zilpa, Gade e Aser. Depois ele nasceu de Lia, Issacar, Zebulon e uma menina Diná. E nesse tempo ainda Raquel não tinha tido nenhum filho. E a Raquel sofria, porque havia uma promessa para Jacó, que já tinha virado Israel, que ele seria uma grande nação, e ele tinha 2 mulheres. Não que a Bíblia fala que isso é certo, alguém tem que pegar esse texto e falar que o homem deve ter 2 mulheres. Você não vê em nenhum momento Deus aprovando esse tipo de relacionamento. Deus aprova o relacionamento monogâmico, um homem e uma mulher. Mas aqui aconteceu que havia um propósito, não dos 2 casamentos, do casamento com 2 mulheres, mas havia um propósito de ter os filhos. E aqui, quando nasce Diná, que Raquel vai ter o seu primeiro filho, que nada mais é que José do Egito, aquele que salvou todo o seu povo da fome. E depois de José do Egito, vai ter Benjamim, o 13º filho, o 12º filho homem, porque tinha nascido uma menina. E no parto de Benjamim, Raquel morre. A hora que ela vê o menino, ela expira e morre. O texto fala, quando nós vamos voltar lá ao texto, que ouviu um lamento, uma voz em Ramá. O choro e grande lamentação é Raquel, que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Esse texto, ele foi tirado de Jeremias, capítulo 31, versículo 15. Quando o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus, devido à desobediência, foi levado cativo à Babilônia. E lá na Babilônia, quando eles eram ainda levados cativos, eles passavam diante do túmulo de Raquel. E aí o profeta fala: se Raquel estivesse viva, ela estaria chorando por ver os filhos, a fina flor de Israel, sendo levado para um cativeiro. Tá, irmãos, você pode pensar: pastor, por que você conta toda essa história? Por vários motivos. Por vários motivos. O primeiro motivo é para que você tenha cultura bíblica. Não que esse é o mais importante, mas é importante. Porque nós temos tido uma geração que não sabe os nomes bíblicos, não sabe a história bíblica, não sabe. E um povo que não sabe a sua história pode cometer os mesmos erros. E um povo que não sabe a sua história não sabe dos acertos. E um povo que não sabe a sua história não sabe aquilo que está para ti. Nós somos filhos de Abraão, não da descendência de Israel, mas por adoção a Cristo. Então nós temos parte espiritual nessa história. Nós também vemos essa história para entender que as coisas não saem da mão do Senhor. Tanto olhando Mateus, como se for olhar no Velho Testamento, tanto olhando Mateus,
com olhar aqui o texto de Jeremias, eu vou estar olhando e vou estar vendo que crianças, que filhos, que a fina flor, ou seja, aquilo para qual nós trabalhamos, que é a nossa herança, são os nossos filhos, se perdendo, sofrendo. O que textos como esse nos ensina hoje? Nos ensina que mesmo em meio do maior sofrimento, nós não devemos desistir do Senhor. Eu acredito que não há maior sofrimento que esse: uma mãe, um pai, um tio, um avô, um primo perder uma criança, perder o filho, perder o neto, perder o sobrinho, perder o irmão. Talvez essa é uma das dores mais difíceis de enfrentar. Não vou dizer que é a maior, porque eu não estou aqui para medir dor. Dor, cada um tem a sua, e todo mundo sofre com a sua dor. Quantas irmãs, quantos irmãos perderam já seus filhos pequenos, irmãs que tiveram aborto, outra situação. Quantos que estão aqui nesta noite, como eu mesmo, que já perdi entes queridos, queridos mesmo, mas muito querido, pai, mãe, avô, bisavô, quantos de nós? E sabemos que ainda perderemos mais, porque é a lógica da vida. Se nós não formos primeiro, e alguém da nossa linhagem irá. De que maneira, pastor? Não sei de que maneira irá, mas irá. Todos iremos. Poderia ser muito bom nós crescermos, vivermos e irmos todos embora, todo mundo junto, para não ter a dor, para não ter a tristeza, para não ter a saudade. Mas isso não é possível. Mas em todos esses momentos nós vemos a mão protetora do Senhor. Mas em todos esses momentos nós vemos Deus dando escape. E nós vemos que Deus, Ele não está alheio ao sofrimento. Eu não sei nessa noite, meu irmão, minha irmã, o que tem trazido você ao sofrimento. Eu não sei. Eu não sei, porque perguntar para você qual é a tua dor. Alguns têm uma dor física, outros uma dor emocional, outros uma dor espiritual. Alguns têm uma dor física, está talvez com o seu ombro ruim, com o seu joelho ruim, talvez o joelho e o ombro ruim, com a coluna ruim, até com o cabelo doendo. E só não dói o cabelo porque é careca, mas aí sobra o resto do corpo para doer. Não sei, talvez você está com essa dor, talvez você está esperando exames, talvez você foi ao médico essa semana e o médico disse que você tem que fazer uma bateria de exames. Só por causa disso você já ficou muito triste. E você vai falar assim: pastor, você fala só por causa disso porque não é com você. É verdade, porque se fosse comigo também eu ficaria muito preocupado. Talvez você está aqui nesta noite, mas você deixou alguém na sua casa sofrendo, com dor, padecendo, uma dor física, uma dor biológica. Alguns irmãos já falaram para mim: pastor, eu estou me ausentando do culto porque eu não consigo, pastor. A minha saúde não dá mais. Eu gostaria muito de estar lá. Então eu digo a você: você que tem saúde, não espere chegar esse momento para que você lembre dos dias que você tinha saúde e de saudade. Um irmão saudoso dessa igreja, ele falava para mim: pastor, quando eu pude, eu fui. Hoje eu fico em casa. Bela experiência. Enquanto ele pôde, ele estava sendo recompensa. Talvez você nesta noite
está biologicamente bem, fisicamente bem, consegue pular, saltar, rolar, está muito bom, mas as suas emoções, os seus sentimentos estão arrebentados. Você não, talvez você nem admite, talvez você nem aceita, talvez você pensa em aceitar, mas o teu irmão, a tua mulher, o teu marido, o teu primo fala que é frescura, que você é um fresco, é uma fresca, porque isso é frescurite, fala para você arrumar a louça, fala para você arrumar um trabalho, fala para você passear, fala para você fazer um monte de coisa, mas você está sofrendo das emoções. Talvez você está numa depressão profunda, ou talvez você está numa depressão moderada, e talvez pior ainda, você está numa depressão leve, uma distimia, porque é mais difícil de diagnosticar. A pessoa tem uns momentos tristes, momentos, e depois dá uma passada e volta, e aí não trata. Mas dor, é sofrimento. Há uma questão que as pessoas só acreditam na depressão se está lá, sem levantar, sem nada. Um dia tive um jovem depressivo como companheiro meu, e ele foi a uma festa, e todas as pessoas ao seu lado e ao meu lado também, nós vivíamos juntos. Está com depressão lá, foi à festa. Eu falei para eles: mas você queria que ele morresse? Você queria que ele morresse? Ele está tentando, ele está lutando, deixa ele ir na festa, para de falar, é frescura. Eu falei: é frescura porque não é você, é frescura porque você não sabe, é frescura porque você nunca passou por isso. E Deus tem deixado alguns passar, até eu já vi isso acontecer, para ver se entende a dor do outro, e seja mais empático. Mas talvez a sua dor emocional seja de outras ordens, seja um pânico, seja uma ansiedade incontrolável, que te faz você não conseguir largar de fumar, que faz você comer compulsivamente, que faz você viver sempre acelerado, não consegue sentar. Talvez seja um TDAH, talvez seja uma esquizofrenia, e nós poderíamos falar tantas coisas, mas talvez o seu adoecimento seja espiritual. Você sofre por questões espirituais, porque você tem pecados que você sabe que é pecado, você sabe que isso desagrada a Deus, você conhece, você tem conhecimento cognitivo, mas você não tem tido forças para abandonar. Que tipo de pecados? Pecado dos vícios, o pecado da pornografia, o pecado da mentira, o pecado da murmuração, o pecado do falar dolosamente contra o outro, o pecado da falta de amor, o pecado de fazer distinção àqueles que estão na sua casa, as crianças que estão na sua casa. Tem gente que comete esse pecado, ama mais um do que o outro, ama mais um porque esse é meu filho, ama mais outro e outro não ama porque esse é filho da minha mulher, não é meu filho. Pecado, pecado. Eu não sei qual pecado que é. Talvez o seu pecado seja espiritual, a ganância, o amor ao dinheiro, a qual a Bíblia fala a raiz de todos os males.
Você é altamente apegado ao dinheiro, mas altamente, pastor, eu não tenho dinheiro. Ele sofre mesmo, porque é apegado ao dinheiro e não tem dinheiro. Tu sofre. Não consegue se libertar. Não consegue. Eu não sei se a sua dor é física, como eu falei, biológica, coração, pulmão, rim, articulações, cabeça, pé. Se a sua dor é nas emoções, nos seus sentimentos, está meio bagunçado o negócio aí, você não consegue. Se a sua dor é espiritual, porque você tem os pecados de estimação. Se nós olharmos Mateus, com a história conhecida, se nós olharmos a história de Raquel, que não era muito conhecida, deixa lá, isso, deixa eu fazer um favor, que ali você vê toda a genealogia, depois você pode buscar na Bíblia e vai ver essa história. Nós vamos ver em todos os momentos que há um Deus a quem podemos buscar auxílio. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você está sofrendo, se você está com dor, busque a Deus. Pastor, você está falando buscar a Deus, esquecer o resto? Não, eu não falei nada de esquecer o resto. Eu nem vou falar do resto. Eu estou falando da minha área. Pastor, busque a Deus. Pastor, mas eu estou sem força. Busque a Deus. Pastor, mas eu estou desanimado. Busque a Deus. Pastor, mas eu estou desacreditando, eu estou com dúvida. Eu não estou acreditando que Deus pode resolver o meu problema. Busque a Deus. Pastor, mas eu tenho vergonha de estar na presença de Deus. Eu tenho vergonha de tocar, de falar o nome de Deus. Busque a Deus. Pastor, mas olha, está muito difícil. Pastor, eu estou com muitas decepções. Eu fui decepcionado, eu estou decepcionado com muitas coisas. Busque a Deus. Pastor, eu não sei, irmão. Busque a Deus. Pastor, você falou para buscar a Deus porque vai melhorar? Não, não estou falando isso. Pastor, então vai piorar? Também não estou falando isso. Então, pastor, o que você está falando? Busque a Deus. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus, não vinculado ao que isso vai trazer a nós. Nós temos que buscar a Deus porque Deus é Deus. Amém? Vocês vão buscar a Deus porque Deus é Deus. E nós somos criaturas formadas para a adoração de Deus. Pastor, é difícil de entender? Não é difícil de entender. É isso. Deus está no alto trono da sua morada. Nós estamos aqui embaixo. Nós somos criados para adorá-lo. Pronto, alguém não entendeu isso? Acho que até o Mateuzinho entendeu isso. Só não entendeu porque está dormindo. Mas sem falar a sentença para ele, ele não entende. Não é difícil de entender. É difícil de praticar. Mas nós precisamos buscar a Deus. Se nós vermos a história do povo de Israel, meus irmãos, um povo que veio Jesus, nós vamos ver a história do povo de Israel até os dias de hoje. É isso. É sofrimento. É morte das crianças lá em Êxodo, Moisés. É deportamento da nação toda, a começar dos jovens, das crianças, para a Babilônia. É um massacre dos inocentes na época de Jesus. Se formos conseguir um pouquinho, nos anos 70, a cidade de Jerusalém é destruída. O Estado de Israel some. Se pegar um pouquinho antes, 6 milhões de judeus são incinerados por Hitler. É um povo que sabe o que é sofrimento.
Eles estão equivocados em algumas coisas de Jesus, na verdade, em muitas coisas de Jesus. Mas nós sabemos que Deus tem algo muito importante para aquele povo. Porque qualquer outro povo, qualquer outra nação, já teria sumido do tamanho da perseguição. Você sabia, meus queridos, que os primeiros judeus, só para você saber como que Deus trabalha com esse povo, os primeiros judeus que fundaram uma sinagoga nas Américas, na América Latina, foi no Brasil, no Nordeste. Quando aconteceu as invasões holandesas, vieram judeus para cá, na região de Olinda, Recife, não sei se foi ali que eles aconteceram, no Nordeste. E vieram judeus, por que eles vieram? Porque eles estavam recebendo perseguição na Holanda. E eles fundaram a primeira sinagoga no Brasil. E quando eles foram expulsos daqui, sabe para onde foi os judeus nordestinos? Foram para Nova York, onde na ilha de Manhattan começaram a fundar a cidade de Nova York. Isso está nos anais da história. Procure isso, leia isso. Deus preserva esse povo. Nós não somos judeus, mas nós somos filhos de Deus. Amém? Amém. Todos são filhos de Deus? Não. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus são filhos de Deus. Não são aqueles da igreja Albi, são aqueles que entregaram a vida a Jesus. Todos são criaturas de Deus. Mas aqueles que são filhos de Deus, Deus tem o mesmo carinho, o mesmo amor que tem com esse povo. Eu não sei, meu irmão, o que você está passando por sofrimento. Mas eu sei pela minha experiência de humano que a gente sofre. De que jeito? Diversas maneiras. Deus quer te abraçar. Deus quer te livrar, como livrou o menino Jesus. Ou Deus quer estar contigo, como esteve com aquelas mães na época do massacre das crianças dos inocentes. Deus quer estar contigo, como teve com Raquel, que mesmo o seu último filho, ela parte, mas ela teve prazer, ela queria ter filhos, ela teve 2 filhos. O mais novo, e teve José, o grande José do Egito. Deus quer cuidar de você. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer realmente ter um relacionamento contigo. Eu pergunto, qual a sua resposta para Deus? Qual a sua resposta para Deus? Como você tem correspondido a este relacionamento? Como você interage com Deus? Curva sua cabeça, nós vamos orar.